Além da motivação, o que mais faz com que as pessoas sejam tão diferentes umas das outras e tenham determinados desempenhos ou comportamentos no contexto de trabalho? Uma possível resposta para isso são as chamadas competências individuais. Mas o que é isso? Bem, seu conceito é complexo, muitas vezes é contraditório, não há consciência na literatura e nem há uma única origem para o seu uso. Normalmente, as tentativas de definição contemplam um ou mais dos seguintes fatores. 1. Desempenho individual observável. 2. Padrão de qualidade dos resultados obtidos por AD. 3. Atributos individuais. Para não causar confusão com o conceito de desempenho humano no trabalho, que será objeto de um futuro vídeo, a definição aqui adotada terá mais relação com a terceira abordagem, e será a seguinte: conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes que dão à pessoa o potencial para a efetividade de desempenho em uma tarefa. Por este ponto de vista, as competências não se confundem com desempenho nem com resultados, mas, como veremos, influenciam-nos e são expressas por eles. Ou seja, é durante o trabalho e durante o desempenho de alguém que se consegue perceber uma competência. Por isso é que muitas vezes existe esta confusão conceptual entre competência e desempenho. Ok, mas como é que eu expresso competências? Há alguma forma de eu escrever isso? Sim, há. Alguns autores indicam a seguinte estrutura: um verbo que exprima uma ação concreta, mais um objeto da ação, mais um critério. Vamos ver alguns exemplos para facilitar. Exemplo 1. Redigir atas de reunião com exatidão. Exemplo 2. Produzir parafusos com poucos defeitos. Então, nos dois exemplos, temos um verbo concreto, mensurável, um objeto sobre o qual a ação incide e um critério para medir a qualidade da ação. A definição utilizada aqui abrange 3 elementos: conhecimentos, habilidades e atitudes, os famosos CHAs. Conhecimentos são elementos conceptuais ou técnicos que uma pessoa possui. Voltando aos exemplos, no primeiro caso pode ser gramática ou elementos obrigatórios que devem constar numa ata de reunião. No segundo caso, podem ser os elementos e os passos necessários para fazer uma liga metálica que vai no parafuso. O próximo elemento são as habilidades, que seriam a capacidade de converter, ter o conhecimento numa ação. Tem mais a ver com pôr as mãos na massa. No exemplo 1, poderia ser a escrita, a operação do software de edição de texto e a capacidade de síntese. No exemplo 2, poderia ser a operação das ferramentas e do maquinário. E o último elemento, como no chá, são as atitudes, um pouco mais complexas de definir, mas podem ser consideradas como estados mentais que influenciam a escolha da ação na qual o indivíduo se vai envolver. São relativamente estáveis ao longo do tempo e imprimem certa consistência às ações em situações diversas. E normalmente são frutos, dentre outras coisas, da personalidade, de valores e de crenças. No exemplo 1, poderia ser proatividade para a elaboração do modelo da ata antes mesmo da reunião. No exemplo 2, o zelo na adoção dos procedimentos para evitar defeitos nos parafusos. Agora que vimos uma proposta de definição e o que são seus componentes, vejamos algumas de suas características. 1. São flexíveis, o que significa que você pode alterá-las ao longo do tempo. Pois, é decorrente de ambas. Elas são passíveis de aprendizagem e ou aprimoramento. São dependentes da interação do indivíduo com o ambiente. 4. São mensuráveis. Eu consigo ver se seus elementos, os chás, são interdependentes. Como, no exemplo dado, é preciso ter um conhecimento, uma habilidade e uma atitude que, juntos, resultam na competência. As competências são muito importantes para o entendimento e têm uma relação muito forte com outros conceitos do comportamento organizacional que já vimos, ou que veremos noutros vídeos, como por exemplo, motivação e algumas das suas teorias. Têm uma grande ligação com a atitude por envolverem valores e crenças. Aprendizagem, como veremos no próximo vídeo. Aprender pode envolver a aquisição ou o aperfeiçoamento de competências, liderança, algumas das suas teorias, competências desejáveis ou úteis para a eficácia do processo de liderança. Desempenho. As competências são um dos fatores que o influenciam. E, por fim, o que podemos dizer sobre as aplicações deste conceito para a gestão de pessoas? As competências podem, em primeiro lugar, ser vistas como um elo de ligação entre os vários processos de gestão de pessoas. É como se fosse uma linguagem comum. Assim, podem ser, por exemplo, requisitos para cargos e carreiras, parâmetro para seleção, parâmetro e objetivo de ações de formação, desenvolvimento e educação, parâmetro para avaliação de desempenho. A remuneração e benefícios. E, como é muito comum num modelo que está muito em voga há algum tempo,
que é a gestão por competências, ela pode também ser um elo de ligação entre a gestão de pessoas e a estratégia organizacional. Em síntese, no vídeo de hoje falamos sobre competências individuais, o seu conceito, os seus 3 elementos, conhecimentos, competências e atitudes, formas de expressar por escrito, construtos do comportamento organizacional com os quais interage e exemplos de aplicações para a gestão de pessoas. Se ainda não subscreveste o canal, faz isso agora, além de deixares o teu gosto e partilhares com pelo menos um amigo. Muito obrigado, até ao próximo vídeo e um abraço.